Isso aí, gente. Olha só, pessoal da rede social. Agora nós vamos passar para a hora do bate-papo. É isso aí, querido ouvinte. Nós já estamos agora passando para o nosso momento, um dos mais aguardados aqui deste programa Jornada Feliz, a hora do bate-papo. Sempre tratando sobre assuntos que vão de encontro ao interesse da nossa população, a fim de que as pessoas elas venham ter uma saúde também mental e uma saúde da alma. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, que as pessoas muitas vezes fogem de falar, de citar, mas que nós entendemos que é necessário falar porque é necessário trabalhar a prevenção, trabalhar a compreensão, para que as pessoas possam ali salvar vidas. Nós vamos falar sobre suicídio. E já está aqui nos nossos estúdios para falar um pouco mais sobre esse tema conosco, a psicóloga e também pastora, doutora Raquel Lima. Boa tarde, doutora Raquel. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Amém. Então hoje nós estamos aqui para poder falar um pouquinho, né, sobre a depressão, sobre o suicídio, e a gente vai esclarecer, né, muitas dúvidas, né, Liliane? Com relação a esse tema. Com a relação a esse tema. Eu creio que vai ser uma bênção para nós todos. Ok, está aqui conosco também o Dr. João Batista Arantes, ele é médico e ele também é pastor, esteve aqui conosco agora há pouco falando sobre a dengue, agora ele vai compartilhar conosco também uma parte, né, do lado espiritual de toda essa situação. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo à hora do bate-papo. Boa tarde, senhores ouvintes, é um prazer estar aqui acompanhando a doutora Raquel nessa oportunidade e que a gente possa estar auxiliando a todos os nossos ouvintes e levando aqui uma palavra de conforto, de carinho, de amizade, de companheirismo e que cada um de nós possamos tentar, pelo menos orientar aquelas famílias que têm passado por dificuldades para que a gente possa prevenir essa doença que é uma doença da alma, mas que é uma doença muito séria porque pega de surpresa a maioria dos familiares. E o doutor João Batista, ele é da Igreja Visão Missionária e a doutora Raquel, que é também psicóloga, ela é da Igreja Metodista Renovada. Antes de nós começarmos sobre esse tema, eu queria agradecer os nossos apoiadores deste programa, o Compaz, Conselho de Pastores de Uberlândia, um grande abraço a todos os pastores do Compaz, né? A Igreja Comunidade Cristã Filadélfia, localizada ali na Avenida Teresina, 479, bairro Brasil, e também a Igreja Metodista do bairro Tibere, ali na Rua Paris, número 981. Mas falando sobre esse tema, gente, o Ministério da Saúde, ele divulgou dados, né, sobre esses casos de suicídio no Brasil, que são dados assim, que assustam um pouco, mas que mostram, né, o quanto é necessário que haja mais projetos de valorização da vida e o quanto é necessário que nós venhamos discutir sobre saúde mental. A Organização Mundial da Saúde, ela estabeleceu a meta de reduzir em 10% os casos de mortes por suicídio até 2020. Então é uma meta que a Organização Mundial da Saúde estabeleceu. E no Brasil os números, eles são preocupantes, porque os números existentes mostram que, por exemplo, de 2007 a 2016, foram 106.374 pessoas que morreram em decorrência de suicídio. E em 2016 a taxa ela foi uma taxa de 5,8 por 100 mil habitantes. Então, nós vamos começar aqui com a doutora Raquel. Esses dados do Ministério da Saúde, doutora, né, com relação à valorização da vida, assim, é preocupante, porque a gente sabe que mostra que, por mais que não é muito divulgado na mídia, acontecem essas situações. Nós podemos dizer que o suicídio ele pode ser considerado uma doença de saúde, um caso de saúde pública, uma doença? Sim, é um caso de saúde pública, né? Porque geralmente a depressão, ela é um caso da saúde pública. E nós temos que estar atentos a isso. Porque no nosso âmbito familiar é o que acontece mais esse fato, né? A questão dos pais estarem atentos, porque a depressão, ela não tem idade, né? Ela não tem idade, ela não tem sexo, então ela chega sem pedir licença, né? Então nós devemos estar atentos a isso e procurar ajuda, procurar orientação profissional. E geralmente com um psicólogo, trabalhando junto com um psiquiatra, e
fazendo um levantamento sobre as questões, sobre as queixas. Então, geralmente, a depressão hoje, ela está muito ligada à questão à solidão, à tristeza, problemas de relacionamentos amorosos também. E a questão do suicídio, ela acontece muito na faixa etária dos 14 a 29 anos de idade, né? Uma idade aí mais... da adolescência numa geração e assim, fase adulta, entrando na fase adulta. Não, já passando a fase adulta, né? Entre 14 e 29 anos. E os pais, nós como pais, a gente deve estar atentos aos nossos filhos. Porque hoje em dia, no corre-corre do dia a dia, né? Os pais trabalhando e tudo, a gente deixa a desejar um pouquinho. E na fase, no caso, Liliana, na fase adulta, a gente tem essa consciência de procurar uma orientação profissional para essa ajuda, para essa orientação. E os pais muito atentos com os filhos, porque os filhos hoje estão muito ligados à internet, ali no dia a dia, né? Então tem muitas histórias por trás disso, principalmente na internet, que motiva muito a questão do adolescente, do pré-adolescente, e já numa fase adulta, até 29 anos, ficar muito em casa, ali nas redes sociais. Então, essas pessoas devem ter no seu dia a dia movimentos para realizar funções no seu dia a dia, sem ser rede social, sem ser, né, internet. Então, tem que estar ligado muito com pessoas, estudar, fazer alguns cursos para não ficar muito focado em relação às coisas da internet, né, as informações da internet. Doutora, eu queria fazer outra pergunta, porque você tocou num ponto importante, você falou da questão da depressão. A gente poderia dizer assim que uma das causas, em sua maioria, né, da questão do suicídio seria depressão? E teria outras causas também? Por exemplo, ser baixa autoestima, pode-se afirmar isso? Não, geralmente a baixa autoestima, né, ela vem, primeiro é a depressão. Porque para a pessoa ter uma baixa autoestima, ela tem que ter uma desmotivação. E a desmotivação, ela vem com um quadro de depressão. Um quadro de ansiedade que pode virar uma depressão e até mesmo levar ao suicídio, né? Então a depressão, ela te oferece essa baixa autoestima, desmotivação, a questão porque a depressão, ela é um transtorno mental, ela traz um desequilíbrio mental. A pessoa às vezes não consegue realizar as atividades do dia a dia quando ela é uma pessoa depressiva. Então ela tem essa dificuldade de realizar as suas atividades. Então muita gente ignora a depressão. Então a depressão, ela não deve ser ignorada, muito pelo contrário, ela deve ser falada, ela deve ser contada. Por quê? Há muitos diagnósticos que a pessoa, eu acho que eu estou meio doente, eu estou com o corpo fraco, eu não estou bem, eu estou meio ansiosa, eu estou esgotada. Já é um começozinho de uma depressão. Então é nessa hora que a pessoa deve buscar ajuda e não deixar essa depressão ser aumentada, né? Porque o quanto antes melhor, né, doutor? Sempre uma doença física, o quanto antes o diagnóstico, melhor. E a depressão é a mesma coisa, porque a depressão, ela é uma doença, é um transtorno mental, é uma doença mental. Então, assim, a gente pode afirmar, né, hoje aqui nesse bate-papo, que assim, uma das formas de tentar prevenir o suicídio é tratar a depressão. Né, tentar identificar se a pessoa ela tá triste, se já não está realizando muitas atividades corriqueiras que fazia e agora está tendo uma mudança de comportamento. Seria isso, né, doutora? É importante detectar para prevenir. Isso, é a prevenção. E a maior prevenção é a questão da família, do ambiente familiar. Essa é a maior prevenção.
Porque muitas pessoas entram no quadro da depressão e elas ignoram, não querem comunicar com a família, esconde a questão da depressão, elas ficam se sentindo solitárias e não quer divulgar essa situação que ela está passando. Bem, questão às vezes do orgulho, né? Até mesmo do medo. O medo. O que será que é uma depressão? Será que, como que eu tô? Eu tô doente? Eu tô, né? Não, isso é um caso, a depressão ela é tratada, ela tem cura, seja num quadro leve, num quadro moderado, às vezes até num quadro mesmo grave. Ela tem cura, porque tem todos os medicamentos oferecidos, né? Medicamentos bons que podem amenizar os sintomas da depressão. E com isso a pessoa, nesse meio de amenizar os sintomas, a pessoa pode buscar uma ajuda, né, que seria a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, para poder continuar a sua vida cotidiana, de trabalho, nos seus afazeres do dia a dia normal, sem interferência nenhuma. E, consequentemente, a gente tratar o que levou esse indivíduo a obter esse quadro de depressão. Então a gente pode falar aí que o apoio dos familiares é algo muito importante no sentido tanto de combater a depressão como de evitar casos de suicídio. Qual seria a forma que um familiar, vamos supor, porque a gente sabe que é uma situação, doutora, também assim, que não é fácil para o familiar, às vezes, entender toda aquela situação, às vezes de desespero, às vezes de tristeza, às vezes as pessoas nem sabem como agir, porque muitas vezes por falta de prestar atenção, nem percebeu que a pessoa estava naquele estado, né, de tristeza, de angústia, e aí de repente aconteceu aquela tentativa que a pessoa fica sabendo, fica surpresa. Como é a forma adequada da família agir, ou os amigos, diante daquela situação, né, da tentativa, por exemplo, de suicídio? A família, como eu falei, né, ela é preventiva contra a questão da depressão, que pode levar ao quadro de um suicídio, né? Então a família deve acolher em relação ao diálogo, a conversa, né? O que está passando, por que aquele sujeito que está inserido na família, o porquê daquele comportamento. Então a família ela não deve descartar nenhum comportamento negativo em relação ao indivíduo, né? Ela deve observar e conversar, dialogar, buscar dados. Então a maior prevenção é a questão de buscar dados, e isso requer os cuidados da família, porque a família é uma base. Então a família ela deve ter esse conhecimento em relação a esse indivíduo, o que o indivíduo está passando, qual que é o sofrimento do indivíduo, o porquê daquele comportamento. Então buscar ajuda é a principal prevenção. Ok, vamos falar agora com o Dr. João Batista Arantes, que ele também é pastor. Dr. João, dentro, por exemplo, da Bíblia, como que seria visto assim, o suicídio, né, assim, na visão espiritual? Do ponto de vista espiritual, a gente, quando trabalha com suicídio, foi realmente um fracasso nosso. Ou seja, o próprio líder espiritual fracassou de não perceber que algum elemento da sua comunidade, daquela comunidade que ele relaciona, está passando por um momento muito sério. Às vezes o que a gente encontra, independente falando um pouco da parte clínica da depressão e da tristeza, sim, as pessoas quando estão deprimidas costumam se isolar. Uhum. Então às vezes a pessoa some e você não sabe o porquê que a pessoa sumiu. E às vezes a gente descuida, tanto os familiares quanto o líder da igreja, alguns membros da igreja. A pessoa desapareceu e ele não sabe porquê, e às vezes não tem tempo, ou nessa vida corrida não vai descobrir o que está acontecendo realmente com aquela pessoa. Por exemplo, um parente seu que te visitava frequentemente, com pouco ele some.
Um amigo que te visitava constantemente, que você encontrava várias vezes na semana ou por mês, você não o vê mais. E às vezes a gente descuida, não telefona, não pergunta, não procura saber o que está acontecendo. Às vezes aquela pessoa está passando por um momento muito dramático, uma vida muito difícil, e ele se escondeu de todo mundo. Porque quando você está na rua, alegre, conversando, mesmo que você esteja passando um problema muito sério, as pessoas não percebem. Porque você consegue transparecer uma situação muito diferente. Todos nós somos atores, então você vai numa festa, por exemplo, você não vai ficar triste na festa, você vai procurar alegrar, você vai procurar conversar com as pessoas. Mas no momento que passou aquela fase, que você volta para sua casa, que você entra no seu quarto, se tranca, esconde, às vezes é um período perigoso, porque naquelas horas é que você não tem ninguém para te socorrer, ninguém para lembrar. E a gente sabe hoje que existem muitas pessoas sozinhas no mundo, tanto jovens quanto os idosos, às vezes pessoas que moram só, pessoas que têm pouco relacionamento. A gente sabe que hoje a vida está muito corrida e você mora, vizinhos de prédio, você tem vários apartamentos, às vezes no mesmo andar, nesses prédios menores, de cômodos menores, você tem aí 5, 6 apartamentos por andar e que você não conhece nenhum dos seus vizinhos. Então você não sabe nada do que está passando naquela região. Outra coisa mesmo dos familiares. Uma pessoa que é ocupada, trabalha muito, ele não está te procurando, você atribui que ele sumiu porque ele está muito ocupado trabalhando. E às vezes não é isso. E às vezes não é isso, às vezes é um sofrimento muito intenso que ele está atravessando. E se ele esconde da sua família, esconde dos seus líderes da igreja, desaparece da igreja, fica difícil de você saber o que está acontecendo com ele. Então nós precisamos estar um pouco mais atentos e acompanhar o pessoal da igreja. Por exemplo, estou falando da igreja porque é o que você tocou, mas pode ser no nosso local de trabalho. Você tem uma pessoa que você convive com ele no dia a dia no trabalho e que você começa a ver que essa pessoa está ficando mais distante, está ficando mais quieto. Na hora do lanche, ao invés de ele lanchar com todo mundo, ele está indo sozinho, espera todo mundo lanchar, depois é que ele vai. Ou seja, ele está evitando o contato com as pessoas e, consequentemente, essa pessoa está, às vezes, com um sofrimento muito intenso, que está ficando só com ele e, de uma hora para outra, essa pessoa suicide, ninguém percebeu, ou pelo menos achou que aquela situação que ele estava atravessando era uma situação normal, era comum do dia a dia. Porque a gente precisa diferenciar a depressão da tristeza. Nós podemos estar tristes, nenhum de nós está 24 horas do dia só totalmente alegre, você sabe que não está. Nós temos momentos do dia que você fica mais triste, que você fica mais alegre, tem momentos às vezes até de choro, que você esconde no quarto para chorar, porque você não consegue extravasar de outra maneira. Só que isso é momentâneo, ou seja, isso faz parte do dia a dia. Quando essa tristeza começa a ficar contínua, aí nós precisamos saber que tem algo errado, que existe alguma coisa diferente. Como a doutora Raquel falou, é uma doença está ligada ao sistema de saúde pública, porque o número de pessoas depressivas tem aumentado exaustivamente, assim, um número intenso demais. Por que tem aumentado? Justamente por esse isolamento que nós estamos vivendo hoje. Inclusive dizem que a depressão é a doença do século, né? Que está incapacitando pessoas e que, assim, futuramente a tendência é que haja um crescimento no número de depressivos. Mas é porque nós estamos isolando demais. Você vê, principalmente os comentários que a gente vê hoje no Facebook e nos WhatsApp, as pessoas do lado conversando um com o outro através de mensagem, sendo que podia desligar o telefone e conversar sozinho. Verdade. Ou seja, antes você via rodinhas, 4, 5 pessoas. As pessoas nem perderam o contato pessoal, tem 4 pessoas na sala, cada um comunicando com um grupo de pessoas. Ou seja, você vive junto, mas vive isoladamente. Então nós precisamos estar muito atentos com isso e principalmente os líderes da igreja têm que estar preocupados, atentos, e não só o líder, mas todos os participantes acompanhando o que está acontecendo. Daqui a pouco a gente volta com o Dr. João, pessoal. Nós vamos agora estar ouvindo o depoimento de um ouvinte que entrou em contato conosco
a Valquíria, que ela quer dar um depoimento dela, doutor João e doutora Raquel, porque ela, há alguns anos atrás, ela vivenciou essa situação de depressão, essa situação de suicídio, e ela quer falar pra gente, compartilhar o que ela sentiu, né? Boa tarde, Valquíria. Boa tarde. Seja muito bem-vinda à Rádio Restauração e Vida, ao programa Jornada Feliz. Obrigada. Nós gostaríamos que você relatasse pra gente um pouco, por exemplo, dessa questão de suicídio. Alguns anos atrás, você passou por essa situação? Passei. E assim, o que você sentia, né, assim, que te levou a ter aquela atitude de tentar, por exemplo, acabar com a própria vida? Eu achei que não tinha saída, que ninguém gostava de mim, que eu não era importante para ninguém. Eu não via nenhuma saída. Eu me sentia assim num desespero total, que a única saída que eu via era acabar com a minha vida. E você, assim, você chegou a identificar antes disso problemas, por exemplo, com depressão? Já, muitas vezes antes. Só que assim, eu sentia, mas assim, as pessoas que estavam à minha volta não conseguiam ver que eu precisava de ajuda. Então, assim, momentos que a gente passa que a gente às vezes vê que a gente está sozinha, né? A gente estava falando justamente disso, sobre o isolamento da sociedade hoje. A doutora Raquel, que é uma psicóloga que ela está aqui, ela quer fazer uma pergunta para você, só um minutinho. Tá. Valquíria, nesse momento, você passou por normas e crenças sociais, né? Uhum. Que você acreditava nas suas próprias normas, seria uma classe psicótica, né? De acreditar naquilo que você estava vendo. Eu acreditava que não tinha saída, né? Uhum. Que ninguém gostava de mim, que ninguém se preocupava comigo. Então, era uma crença que ela tinha, né? Sim. Era uma norma social que ninguém preocupava com ela, né? E que ela não estava sendo reconhecida, cuidada. Então, ou seja, o suicídio seria uma forma de aniquilar essa dor. A gente acha que é a única saída, né? Seria aniquilar, o suicídio é um comportamento autodestrutivo, né? E para eliminar essa dor que ela sentia. Ok. Valquíria, e deixa eu te falar, você, como a doutora estava falando aqui, você sentia assim uma dor, no sentido de assim, uma dor que parecia que aquela situação, aquela saída seria para tirar aquela dor que você estava sentindo, é isso? Porque eu já vi muitas pessoas relatarem, né, que inclusive a gente tem que ter uma certa compreensão com essas pessoas, ou doutores, porque a pessoa ela sente uma dor na alma, e uma dor que não tem explicação, né, e assim, que resulta de problemas às vezes não resolvidos, né? Isso mesmo. E aí você sentia essa dor. E como que foi assim, com relação à recepção? Quando isso aconteceu, como que você veio a superar? Compartilha pra gente um pouco essa situação. Bom, primeiramente Deus, né?